Então, vamos orar para a gente iniciar? Vocês têm algum pedido em especial para hoje? Para a oração? Pela família mesmo. Eu quero Família. lembrar da irmã Tereza, até eu falei para ela entrar no grupo, ela já está no grupo. Eu Já tá. falei para ela entrar e ela não está bem de saúde. Foi para o hospital, a Tereza é bem... Você lembra da Tereza, né? Sim, sim. E a Tereza tem bastante comorbidade, então tá muito fraca. Aí até eu falei para ela, "Ai, vai, entra lá um pouquinho, você está deitado, de repouso, mas entra lá, você vai se fortalecer, se edificar com a palavra da Érica." Aí não sei se ela vai entrar, mas Vamos orar por ela, né? orar Pelas pela famílias. Tereza. Amém. Vamos orar? Senhor Pai, obrigada, Senhor, por mais esse momento aqui, por mais esse dia que o Senhor nos trouxe, Pai, aqui para estarmos juntas em comunhão e também em aprendizado da Tua palavra, em adoração e louvor. Ó Pai, obrigada, Senhor, temos que agradecer, Pai, pelas Tuas misericórdias terem se renovado mais uma vez em nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor. Ó Pai, pedimos a Tua bênção nesse momento, Pai. Que seja um momento, Senhor, ó Pai, um momento de edificação espiritual, um momento, Senhor, voltado somente para o Senhor. Por isso pedimos, Pai. Ó Pai, concede-nos neste momento, Senhor. Ó Pai, o aprendizado necessário. Ó Pai, a, a abertura necessária, Pai, para que possamos, Senhor, estar contigo. Aquieta o nosso coração, aquieta a nossa mente de toda e qualquer agitação, toda e qualquer preocupação, medo, angústia, cansaço, até cansaço físico, cansaço emocional. Ó Pai, pedimos um revigoramento neste momento, ó Pai, para que possamos estar, Senhor, ó Pai, prontas a te ouvir e atentas, ó Pai, atentas àquilo que o Teu Espírito tem a ministrar ao nosso coração nesta noite, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, guarda este momento aqui, Senhor, brinda as nossas casas, ó Pai. Ó Pai, encha-nos, Senhor, com a Tua proteção, reveste em nós a Tua armadura, Senhor, para que possamos estar preparadas, Senhor, também munidas, ó Pai, com as munições dos céus, ó Pai, com as Tuas armaduras, ó Pai. Reveste-nos, Senhor, para não fraquejarmos e não desistir. Ó Pai, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, os nossos joelhos, fortalece, ó Pai, para que consigamos caminhar, Senhor, espiritualmente, consigamos caminhar, Senhor, junto contigo, na caminhada eterna, porque sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor segura nas nossas mãos e o Senhor nos leva, Pai, para a Tua presença. Neste momento pedimos pelas famílias, ó Pai, em especial pelas nossas famílias, pela família da Cíntia, da Nilce, ó Pai, também da Tereza, que foi citado aqui, pedimos que o Senhor fortaleça as nossas famílias, fortaleça as famílias das irmãs que estão no grupo também, daquelas que irão entrar, ó Pai, que haja um fortalecimento do alto, Senhor, para as famílias, fortalecimento nos casamentos, fortalecimento nos laços familiares entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos. Ó Pai, fortalece as nossas famílias, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor conceda chuvas de amor, chuvas de perdão, que o Senhor venha, Senhor, ensinar, Senhor, ó Pai, cada lar, Senhor, a ser um lar, ó Pai, que reflete o Teu caráter, que reflete, Senhor, a Tua luz, o Teu bom perfume, que seja sal na terra, Pai. Em nome de Jesus, comece, Senhor, nas nossas famílias, comece em nós, ó Pai, trabalhar, Senhor, para que possamos, Senhor, viver em conformidade com a Tua palavra. Pedimos também pela irmã Tereza, que o Senhor dê a ela esse fortalecimento físico, Senhor. Ó Pai, que toda a debilidade, que todo o desconforto que ela vem sentindo, Pai, nesses últimos tempos, que o Senhor estenda a Tua mão agora, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, encha ela de vigor, Pai. Ó Pai, de força, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor dê, Senhor, ó Pai, um direcionamento aos médicos, ó Pai, neste momento, Senhor, para aconselhá-la, Senhor, no melhor tratamento, Senhor, que aquilo que ela tem venha a ser diagnosticado, Senhor, com precisão, Pai. Que os médicos venham dar os remédios pontuais, Senhor, os remédios que farão, ó Pai, a devida eficácia, Senhor, naquilo que ela está sentindo, ó Pai, mas que neste momento, acima, Senhor, da dor física, Pai, que ela receba, Senhor, ó Pai, esse bálsamo no corpo, mas um bálsamo emocional também, nas emoções. Ó Pai, alinha as emoções dela, Senhor, que ela venha ser fortalecida pelo Teu amor.
Pai, pedimos, Senhor, neste momento também, que o Senhor venha trazer a tua palavra ao nosso encontro. Ó Pai, que a tua palavra continue, Senhor, sendo, ó Pai, é, âncora para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Livra-nos de sair da tua palavra, ensina-nos a caminhar, Senhor, sempre respaldadas pela tua palavra, tendo sempre, Senhor, ó Pai, a tua palavra escrita, Senhor, ó Pai, em nosso coração. E a tua palavra sempre, Senhor, é meditação na nossa mente, Senhor. Que os nossos lábios sejam lábios que louvam, lábios que adoram, não lábios que murmuram, mas lábios que proclamam a tua palavra, Senhor. Lábios que louvam o Senhor e cantam da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos por este momento aqui, Pai. Ó Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque sabemos que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa última semana, eu venho pensando muito, né, desde semana passada, sobre nos alegrarmos na presença, né? Já do nosso estudo do livro também, a gente vem buscando estudar sobre isso, né, sobre a alegria encontrada na presença do Senhor, né? E nesse final de semana nós participamos, né, Nilce, do Congresso das Mulheres, né, da Conferência das Mulheres, e a pastora lá falou sobre uma passagem que ficou marcado, sabe? Que ficou marcado, que é lá em Ana. E eu queria trazer, assim, vários pontos hoje, né, que está dentro do tema, mas para a gente refletir, para a gente analisar, para a gente conversar um pouquinho depois também. Se vocês quiserem falar algo também, depois pode ficar à vontade, tá? Mas eu queria primeiro a gente analisar alguns exemplos, né, de pessoas que passaram por situações difíceis, situações muito delicadas, e como que elas agiram, como que elas reagiram, né, para a gente entender, né, o que fortaleceu elas, né, o que foi a âncora para elas nesses momentos, para a gente analisar essas passagens e depois a gente refletir qual que tem sido a nossa âncora, o que tem nos dado esperança, né? Até tem uma passagem que fala em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Mas o que nos traz esperança, né? As coisas terrenas, quando a gente pensa, né, nas coisas que nós temos, nas coisas que nós fizemos, isso traz esperança? Pode ser que traga temporariamente, mas é uma esperança passageira, né? Ou uma esperança de férias, né, de períodos melhores, de dias melhores, também pode trazer uma esperança, mas é uma esperança paliativa, passageira também, porque tudo passa, né, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, enquanto o nosso coração ele estiver se alegrando somente na esperança terrena, não que a gente não vá se alegrar, né, ter umas férias, em ter uma boa refeição, ter uma boa casa, ter coisas que nos tragam prazer e alegria. A gente se alegra, sim, mas o nosso coração não pode estar nisso, né? O nosso coração não deve só querer isso, estar ancorado nisso. Que a âncora, né, se a gente for pensar na âncora, a âncora é aquilo que segura o barco, né, aquilo que jogado faz o barco parar. Então, o que tem sido a âncora? O que tem sido, né, aquilo que nos faz parar, aquilo que nos faz avançar? Né? Então, se for somente a alegria dessa terra, a gente vai sempre andar em círculo, em ciclos e ciclos, né? Quando eu tiver, né, quando eu tiver um casamento, vou ser feliz. Quando eu tiver filhos, vou ser feliz. Quando eu tiver concluída a faculdade, vou ser feliz. Quando eu tiver aquele emprego, vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro, vou ser feliz. E assim vai, né? E nunca termina. É igual uma criança mimada, né? Quando eu tiver aquele brinquedo, vou ser feliz. Daí passa uma semana que é outra, né? E quebra o outro brinquedo num dia, né? Então, é sempre assim. Então, muitas vezes, Deus ministra em nós quando a gente olha as atitudes das crianças, né? Nossa, eu tô agindo dessa forma também, né? Porque às vezes nós somos assim, a gente fica, ano que vem vai ser melhor, né? Semana que vem vai ser melhor, mês que vem vai ser melhor. Mas por que não hoje? Por que eu tô sempre esperando, né? Essa é uma ansiedade. Isso vai gerando essa ansiedade, um ciclo de ansiedade
que a gente vai se perdendo, sabe? E a rotina e a vida vai nos tragando, sabe? Vai nos consumindo, porque é sempre depois, é sempre depois, é sempre depois. E eu tenho que me policiar para isso, sabe? Porque eu sempre fico assim, eu vou descansar depois. Eu vou ficar mais tempo com a família depois. Eu vou passar mais tempo na palavra depois. E esse depois nunca chega, né? Então, a gente tem que fazer de forma intencional. É algo que o Senhor tem trabalhado comigo, né? Mas por que não agora? Para tudo que você está fazendo, vai para o secreto. Para tudo que você está fazendo, vai orar, vai buscar o Senhor. Né? Não que o Senhor não está conosco, né? O Senhor está, mas será que nós estamos com o Senhor? É isso, né? O Senhor está sempre conosco. Mas será que nós estamos sempre com o Senhor? Então, o que tem sido a nossa âncora? Então, eu separei aqui algumas passagens que a gente vai ler rapidamente, né? E meditar sobre cada uma delas e pensar, né, a respeito disso. A primeira, eu queria que vocês abrissem, se vocês puderem, lá em 1 Samuel 1, que fala de Ana, né? Fala lá de Ana. A gente só vai refletir um pouco, né? Eu acredito que vocês já conhecem a história. Só vou passar aqui uma pincelada, né, na história de Ana. Ana, vocês sabem que ela era estéril, que ela queria muito ter filhos, e ela ficava se amargurando, né, que ela queria ter filhos. E ela até passou por um período, assim, de resistência, de confronto dentro da casa, né, porque o marido dela tinha também uma outra esposa, Penina, que tinha muitos filhos, né, então ficava uma rivalidade, e ela ficava se sentindo inferiorizada, porque naquela época, quem não podia ter filhos era como se fosse uma maldição, né, era algo muito ruim. Então, se uma mulher não tivesse filho, era como se ela tivesse em pecado, né? Então, isso mexia muito com ela. Mas o marido dela amava ela demais, amava mais ela até do que Penina, mas esse amor não era suficiente, porque ela queria ter filhos, né? E aqui fala que ela, né, não comia. Eu fico pensando, né? Imagina ela não comendo, né? Começou assim, essa tristeza começou a interferir tanto no corpo dela, que ela não se alimentava, não conseguia ter uma vida ativa, sempre naquela angústia, naquela tristeza, todo mês, né, um mês após o outro, sempre naquela angústia. E a gente sabe que, né, o emocional reflete no físico. Eu imagino que ela já começou a se sentir ali por não comer, por não se alimentar, por não ter ali momentos de alegria ali também, começou a se sentir fraca, né, até, às vezes até espiritualmente, se sentindo abandonada, rejeitada por Deus, né, então, imaginando, assim, o cenário de Ana, é um cenário, assim, muito triste, de uma pessoa que realmente ali está ancorada numa coisa que ela não tem, mas que ela quer muito ter, e que isso está travando a vida dela, né? Ela não consegue ir para frente, porque esse desejo dela está aprisionando ela. E o que acontece? Ela vai, né, orar ao Senhor, e ali ela começa a orar, lá no versículo, eu vou só ler uma parte que faz aqui, no versículo, então, no versículo 11 já fala, né, que ela começa a orar ao Senhor, começa a fazer um voto com o Senhor, ela começa a orar de forma que ela começa ali a entregar e chorar mesmo, né, e quando ela está lá no meio da oração, Eli, né, Eli vê que ela está lá balbuciando e orando e chorando e não saía palavras, até pensou que ela estava embriagada, mas ela diz, não, eu não estou embriagada, eu só estou com o coração aflito, né, estou orando ao Senhor. E ela contou ali para Eli da aflição dela. E ele respondeu lá no versículo 17 e 18, essa 1 Samuel, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Daí no versículo 18 diz assim, e disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e no seu semblante já não era triste. Então, quando ele falou para ela, né, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste, ali ela teve um encontro com o Senhor, né, que uma certeza de que o Senhor estava ouvindo ela, né, que foi a resposta que ela precisava para ela se ancorar em Deus.
que Deus estava ouvindo ela, e Deus pediu para ela ir em paz. E o interessante é que nesse momento fala que o rosto dela já não era mais triste, ela voltou a comer, ela voltou a se alegrar. Mas nesse momento ela não estava grávida ainda, ela não tinha a promessa dela nos braços, o filho dela nos braços, mas ela já conseguiu se alegrar na presença do Senhor, porque ela passou esse momento com o Senhor. Ela entregou ali integralmente ali ao Senhor, orando mesmo, suplicando, e quando ela teve essa resposta, ela se agarrou a essa resposta. Então esse encontro e essa resposta que ela teve do Senhor foi suficiente para ela, para mudar o semblante dela, para trazer alegria para ela. Então, o que a gente vê aqui? Que o exemplo dela, ela foi no lugar correto. Ela foi buscar, né, a resposta no lugar correto, que é na presença do Senhor. Não que a gente não deve se aconselhar com outras pessoas, sim, devemos, mas a nossa primeiro local é o Senhor. O nosso, a nossa primeira ajuda, nosso primeiro socorro tem que vir do Senhor. E aqui ela foi no lugar certo. Ela foi no lugar secreto, foi lá no lugar onde ela poderia encontrar o Senhor naquela época, né, digamos assim. E ela recebeu a resposta. E com isso, já mudou a vida dela, né? E ela já não era mais triste. Ela passou a comer. Então, que nesse exemplo, é que a gente entenda, né, que a nossa primeira opção é o Senhor. E que quando a gente busca o Senhor, a gente não fica sem resposta. De alguma forma, ele vem com a paz dele, ele vem com a alegria, ele vem com a sua presença, de que mesmo que não tivesse ali, mas eu acredito que nós, por exemplo, né, nós não temos um Eli que vem, às vezes, né, na porta do nosso quarto, fala, o que você está fazendo aí? Vai em paz, né? Nós não temos um Eli, mas nós temos o Espírito Santo. Quantas vezes a gente vai orar e chora, e a gente levanta diferente? A gente teve um Eli que falou alguma coisa pra gente? Não. Mas o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo nos enche de paz. É muito, muito maior do que qualquer pessoa. Né? Então, é isso que nós devemos nos agarrar. De que o Espírito Santo está conosco. Ele ouve, ele recolhe as nossas lágrimas. O Senhor, Deus, ele recolhe as nossas lágrimas no odre. E nenhuma lágrima ele desperdiça. Então, a nossa primeira opção sempre é o Senhor. A nossa primeira lágrima sempre deve ser aos pés de Jesus, porque é só Ele que pode nos fazer levantar diferente. Quando a gente ajoelha para orar, a gente pode estar ali, né, angustiada, entristecida, com medo, pode estar ali, né, um caco, né? Mas quando a gente levanta, nós não levantamos mais da mesma forma, porque tudo ficou aos pés do Senhor. Né? Junto com as lágrimas que caem, também cai todo o medo, toda a angústia, toda a ansiedade, tudo ali é entregue, sabe? E entregue aos pés do Senhor. Então, isso é que nos enche. A gente sai daquele lugar diferente. Às vezes nada muda externamente. Né? Às vezes o problema continua, né? Todas as situações continuam, mas algo muda em nós, que o Espírito Santo trabalha no nosso coração. E a gente entende que não é a circunstância que precisa mudar. Seria bom se mudasse, sim, mas algo começa aqui. É como camadas, né? E às vezes pode ser, né, que Deus abençoe que as circunstâncias venham mudar também aos poucos, assim como Ana, né? Não foi assim, ela saiu de lá, chegou na casa, estava grávida. Não. Ela teve um processo ali até ela engravidar. Ela primeiro, ela sentiu a paz do Senhor. Depois veio a bênção. E às vezes, né, o Senhor está preparando também uma resposta para as nossas orações. Mas a gente precisa estar firmado, mesmo que não venha. Né? E se nunca acontecesse? E se ela nunca ficasse grávida? Será que ela ainda permaneceria nessa paz? Então, a nossa âncora deve estar na presença do Senhor, em saber que o Senhor está conosco. Né? Que seja feita a vontade dEle, não a nossa. Né? E a vontade dEle deve ser tão suficiente para nós, que nós diminuamos para que Ele cresça. Né? Então, que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade de Deus. Até Jesus mesmo tem uma passagem que fala, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. Então, nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou.
né? Agora, a segunda passagem que eu queria ver com vocês está lá em Atos 16, apenas nos versículos 25 e 34. Atos, que as irmãs conhecem muito bem essa passagem também. É uma passagem que sempre vem na minha memória, às vezes nos momentos de angústia. Atos 16, 25. 25 e 26. Dando uma pincelada, né, aqui, essa passagem fala sobre Paulo e Silas, né, que eles foram presos, foram açoitados e presos. Então, eles foram ali, imagina um machucado, né, naquela época do açoite, e foram presos, açoitados. E eles estavam fazendo algum crime? Estavam fazendo algo de errado? Não. Eles estavam simplesmente pregando a palavra, falando de Jesus. E olha o que eles receberam, né, das circunstâncias. Ali, eles teriam todo motivo para murmurar, né, para reclamar, não vou mais fazer mais nada, vou cuidar da minha vida, foi tudo perdido, né, onde que eu parei aqui? Né? Deus não gosta de mim, Deus me esqueceu, né, além de levar uma surra, eu tô preso. Então, isso é o pensamento da nossa geração hoje, né, uma geração tão fraca, se for pensar bem, não pode falar nada, né, se tropeçar numa pedra, já fala, Deus não tirou essa pedra do meu caminho. Então, imagina, né? Eles foram açoitados, presos. E o que que eles fizeram? Isso é uma vergonha para nós, assim, sabe? Até para mim eu fico pensando, o que que eles fizeram? Eles louvaram meia-noite, ao invés de eles estar dormindo, eles estavam louvando e cantando e orando ao Senhor. O verso 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Então, eles fizeram da boca deles um mar de bênçãos, né? Um rio que flui bênçãos. Eles estavam orando e louvando o Senhor mesmo preso, açoitados, com dor. Meia-noite, ao invés de estar dormindo, está lá cantando e louvando, né, naquele lugar. Não é só entre eles ali, né, um conversando com o outro, mas eles louvavam ao ponto que quem estava do lado estava ouvindo, né? E se eles estavam ali louvando e cantando, é porque eles estavam realmente é, é, adorando a Deus, né? E o que que acontece? De repente sobreveio tamanho terremoto, e sacudiu o alicerce da prisão e abriram todas as portas. O Senhor vem e abre as portas, né? Naquele terremoto. Então, o Senhor ouviu o louvor deles. E naquele momento, né, foi abertas as portas. Eles poderiam ter saído, ter corrido, ter fugido, mas eles permaneceram ali. Né? O Senhor abriu, mas é como se eles entendessem, né, que o Senhor abriu, mas o Senhor não deu ordem para eles saírem, né? Eles tinham que permanecer. E ali Deus trabalhou na vida deles, na vida daqueles que estavam à volta, na vida do carcereiro, e foi, né, uma grande obra ali de conversão de muitos. E agora, imagina, né, a âncora deles em Cristo Jesus, né, que eles estavam lá, na situação que eles estavam, talvez com frio, com fome, com dor, e eles estavam cantando e louvando. É um confronto para nós, nos dias de hoje, né, quando às vezes as situações nos prendem, ou não é do jeito que a gente quer, às vezes a gente murmura, e é uma coisa que Deus tem trabalhado muito com a gente, é sobre a murmuração, a gente parar de murmurar, parar de reclamar, parar, né, de ficar, às vezes até duvidando das situações, né? Então, e aqui eles louvavam e oravam. Então, o que que a gente faz, né? Lá em Ana, nós entendemos, né, que para quem ama, Ana foi pedir o socorro, né? Agora aqui, o que que eles fizeram? Assim como Ana, eles oraram e eles cantaram ainda. Não foi só orar, né? Olha o que nos chama a atenção, até no livro que nós estamos vendo, né? Contemplando a presença, o que fala agora nesse capítulo sobre louvor, né? Sobre a importância do louvor. Então, eles não só oraram, mas eles cantaram.
E o louvor, realmente ele tem algo muito, muito importante na nossa vida, porque não é só uma música, é algo que mexe com o nosso espiritual, mexe com a nossa emoção, sim, né? A gente sente algo bom, mas muito além da emoção, quando a gente louva, a gente está trabalhando o nosso espiritual, ali está alimentando o nosso espírito, está enchendo o nosso coração da palavra dele. Então, o que ele fez, né? Se a gente for analisar nós, né, a nossa situação, quando a gente enfrentar alguma dificuldade, qual que deve ser, né, as nossas atitudes? Em primeiro lugar, buscar o Senhor. Podemos buscar conselho, sim, com o pastor, com irmãs, mas em primeiro lugar o Senhor, o secreto, e entregar ali aos pés dele, porque o Espírito Santo está conosco, e nos ouve, e nos concede a paz. Segundo, o que fazer? Louvar. Louvar na dor. Louvar na dor. Cantar na dor. E ali você tira um pouco o foco de você. Você começa a focar em Deus, começa a adorar a Deus, porque quando a gente está passando por dificuldades, a gente tem o hábito de pensar na gente, né? Ah, eu estou passando isso, aquilo, tal, tal, tal. É mais eu, né? Mas quando a gente louva, a gente tira os olhos de nós. E a gente põe os olhos em Cristo. Põe os olhos na grandeza do Senhor. E o que nós iremos fazer na eternidade? Hoje eu estava lendo, né, no capítulo lá, que Davi entendeu que na eternidade os santos irão louvar a Deus eternamente. Santo, 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 né? Os santos estão lá cantando sem parar, santo, 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 tu és Deus poderoso. Então, se nós iremos louvar na eternidade, por que não começar aqui, né? Viver essa vida de adoração, não somente de louvor cantado, mas o louvor como estilo de vida, né? Tá cantando, tá pensando, trocando os pensamentos mesmo, tá pensando em alguma coisa triste, alguma coisa que gera mágoa, que gera culpa, já troca os pensamentos, coloca um louvor, já vai louvando. Hoje em dia tem muitos louvores de Bíblia cantada. Isso é muito bom. Tem vários louvores de Bíblia cantada. Então você começa a ouvir o louvor e ali é a palavra do Senhor mesmo, cantado. Hinos. Os hinos estão se perdendo hoje no meio da igreja, né? São poucas as igrejas que cantam hino. E é tão lindo. Os hinos tem muito da palavra do Senhor nos hinos. É muito bom. Então, orar, entregar tudo ao Senhor e louvar. Louvar independente das situações. Pode estar na prisão, pode estar com dor, pode estar sangrando. Mas a dor e o sangramento da alma, do corpo, não deve e não pode impedir o louvor. Que o nosso louvor não deve estar limitado aqui, mas o nosso louvor deve estar ancorado nos céus. Né? É difícil, mas o Senhor nos concede a capacitação. E agora, lá em Filipenses 4:11, passagem também que eu gosto muito, um pouquinho mais para frente, 4:11, Paulo diz assim, né, digo isto, um pouquinho mais para frente, fala assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Paulo mesmo falou que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que nós estamos aqui. Nós estamos dando na palavra e tentando aprender também a viver contente em toda e qualquer situação. E a nossa situação é muito inferior à de Paulo. Né? Não tem nem comparação. E ele aprendeu. Então, é algo que a gente vai aprender o resto da nossa vida. Aprender a se alegrar em Cristo. Até, eu tô com um livro aqui, que eu acho que vai ser o nosso próximo estudo. Eu vou mudar aquele, Cíntia. Vai ser o nosso próximo estudo. Não vai ser o Todos Somos Sacerdotes. Vamos deixar o Todos Somos Sacerdotes para depois. Olha, esse aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. É muito bom. Cristo, fonte de prazer. Fala muito daquele que é do primeiro livro que a gente estudou lá do Douglas Gonçalves, que fala que a fonte do nosso prazer, da nossa alegria, é Cristo. Esse aqui também eu acredito que vai ser muito bom a gente estudar ele. Então, eu acho que depois desse, a gente vai estudar esse, depois a gente estuda o outro do sacerdote. Esse aqui é muito bom mesmo. Então, para a gente continuar
aprendendo a se alegrar no Senhor. Porque eu percebo que eu, vendo por mim, tenho muito que aprender. Muito. Nas situações do dia a dia, coisas simples, uma pedra, né, coisa pequena ali que acontece, eu vejo. Nossa, a minha alegria ainda não está em Cristo. A minha carne tem que morrer mais. A minha carne tem que morrer. Porque a carne ainda está aqui, ó, latente ainda. Eu ainda, né, vivo por emoção, né, irrito, fico angustiada, fico confusa. É carne. Eu fico com dúvida, é carne. Né? Duvido às vezes, é carne. Então a carne tem que morrer. Porque a nossa fonte de prazer, a nossa âncora tem que estar em Cristo. Então, a gente tem que continuar aprendendo, não podemos parar por aqui. E lá no versículo 13 de Filipenses 4, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E essa passagem, né, acredito que vocês já sabem, que tudo posso suportar, né? Tudo posso suportar naquele que nos fortalece. E quem que nos fortalece? Jesus. É Jesus que nos fortalece. Então, tudo posso suportar. Se Paulo falou isso lá numa prisão, esses dias eu estava vendo lá o Instagram, uma página lá de uma, de uma, de uma mulher lá que sempre compartilha algumas coisas da Bíblia, e ela foi fazer uma visita na prisão em que Paulo estava. E quando ela mostrou, assim, em volta, ela entrou com a câmera lá, é difícil não chorar, sabe? Você entra lá no fundo, aquele lugar escuro, ela molhado, sabe? Tinha uns buracos, assim, de ratos, assim, e ela falando e chorando. Falou, gente, Paulo escreveu, tudo posso suportar naquele que me fortalece, né? Tudo posso. Aprendi a viver contente, aqui na prisão, né? Como que Paulo encontrou esse fortalecimento? Aqui. E muitas vezes a gente não consegue encontrar onde nós estamos. Então, a gente tem muito o que mortificar a nossa carne, né? Então, é confrontador mesmo. Então, tudo posso suportar naquele que fortalece. Então, quando você estiver passando por uma situação difícil, lembre, escreva esse versículo, coloque na geladeira, coloque no guarda-roupa, coloque no espelho. Estou passando por isso, mas eu tudo posso suportar, porque eu estou com o Senhor. Eu vou aprender a viver com Jesus. Eu vou aprender a me alegrar em Jesus, né? Orar, entregar tudo aos pés dele, adorar e ter a mente renovada, entender que nós podemos suportar. Não por nós, mas porque Cristo, porque em Jesus nós temos o Espírito Santo. E nele nós podemos. Não é nós, mas é nele. Agora, quase concluindo, chegando na parte final, que é a parte em que vai firmar a nossa âncora em Jesus, que está lá em João 14. Não, João 14. João 14. João 14 da música que eu coloquei lá no grupo agora há pouco, que fala, é uma promessa. Imagina você como Ana, tá orando, orando, orando. Imagina que Eli tá ali, e ele fala isso aqui para você, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Muito mais do que Eli, imagina Jesus, né? Porque, assim, se Eli teve aquela palavra que fortaleceu o coração de Ana, quanto mais Jesus falando isso aqui, imagina Jesus falando isso aqui para você, você lá ajoelhada orando, quando você olha, Jesus fala isso aqui para você, filha, não turbe o vosso coração, não temas. Por quê? Qual que é a sua âncora? Por quê? Crede em Deus e crede também em mim. Acredite em Deus, acredite em mim. Por quê? Porque na casa do Pai tem uma morada para você. Imagina você lá orando, e Jesus vem e fala, porque na casa do Pai tem uma morada para você. E ele não para por aí. Ele fala assim, e assim,
Se assim não fora, eu não lhe teria dito que vou preparar lugar. Então, imagina você lá como Ana, né, orando, chorando, daí Jesus vem e fala essa passagem para você. Essa é a nossa âncora. Isso que tem que nos fortalecer. Porque Jesus, ele fala para crermos nele, crermos em Jesus. Por quê? Porque na casa do Pai tem muitas moradas. E ele foi preparar uma morada para nós. Ele foi preparar uma morada para você, para mim. Isso tem que ser a nossa âncora. Para Senhor, eu estou passando por tudo isso aqui. Tá doendo, tá difícil. Estou aqui. Mas eu sei que a minha casa não é aqui. Eu sei que a minha casa, o Senhor está preparando um lugar para mim. É isso que tem que ser a nossa âncora. Faça esse exercício quando vocês estiverem passando por essa dificuldade, uma tribulação, vocês estiverem nessa angústia, né? Coloque esse versículo, leia em voz alta. Se for necessário, coloca a Bíblia falada. Né? Não turbe o vosso coração, não se angustie. Por quê? Por que eu não vou me angustiar? Converse com você mesmo, né? Renove a mente em Cristo Jesus. Por que traga à memória aquilo que traz esperança? É aqui que nós temos que meditar. Qual que é a minha esperança? Por que eu não vou me turbar? Por que eu não vou me angustiar? Por que eu não vou ter medo? Porque eu creio em Deus, creio em Jesus. E o Pai, minhas irmãs, o Pai tem uma morada para nós. O Pai tem um quartinho para nós. Sabe quando você vai para casa do Pai, depois que você sai da casa do pai, da mãe, e tem um quartinho para vocês? E não é só um quartinho, não. É uma morada eterna. E Jesus fala: vou preparar lugar para que onde eu esteja, vós estejais comigo. Então, olha só, ele não somente nos promete uma casa, mas como ele foi preparar. Por isso que a gente tem que crer em Deus, porque Deus tem uma casa para nós. Mas não somente isso, ele foi preparar a casa. E não para por aí. Ele vai nos levar para morar com ele. Então, a casa que ele vai nos preparar, o quartinho que ele vai nos dar, digamos assim, ele não vai colocar a gente lá e sair, né? Igual o pai terreno, digamos assim, pode vir dormir aqui em casa. Daí chega outro dia, ele vai trabalhar, só volta 10 da noite. Deixa você lá sozinho. O pai vai ficar com você. Jesus vai estar ali para onde eu estiver, vós estejais comigo. Isso é a nossa âncora. Presença de Jesus. Não somente no Espírito Santo, que a gente tem o Espírito Santo aqui, mas uma presença palpável, uma presença ali plena, que a gente ainda nem sabe mensurar. Mas essa é isso que é a nossa âncora. É saber que eu não sei quando Cristo vai voltar, mas um dia ele vai voltar para me buscar. Seja quando ele voltar nos céus, ou seja quando ele vai me levar. A gente não sabe quantos dias a gente tem de vida, mas é uma certeza, é uma âncora, que ele vai preparar um lugar para nós, já está preparando o lugar. E que ele simplesmente não vai nos deixar lá. Ele vai habitar conosco, morar conosco. Porque até no último livro que a gente estava estudando, né, que falava assim, por que eu quero ir para o céu? Né? É como se fosse uma aposentadoria. Me aposentei, eu quero ir para o céu, como se fosse aposentadoria, eu vou ficar lá com as pernas para cima, sem fazer nada. Não. Você quer ir para o céu porque Deus está lá, porque Jesus está lá. Você quer ir onde Jesus estiver. Então, esse que deve ser o nosso anseio, né? A nossa alegria de estar onde Jesus está. Então, o céu é muito maior que tudo qualquer outro lugar, porque Jesus está lá. Né? Então, e o interessante aqui, um pouquinho mais para frente, lá, 16, ainda, João 14, 16, Jesus continua falando, né, falando, e aqui, eu estava refletindo agora, e essa passagem me chamou a atenção, que ele fala assim, 15, 16, se me amas, então, ele promete, primeiro ele prometeu, né, que nós temos uma casa no céu, que ele vai nos levar, que está preparando, e o que ele ordena para a gente fazer? O que ele fala? Se você me ama, guarde os meus mandamentos, ou seja, enquanto eu estou lá, guarde os meus mandamentos. E o que ele vai fazer se a gente guardar os mandamentos dele, se a gente amar ele?
Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo. Olha que tremendo. Ele nos promete preparar um lugar, nos levar para habitar com ele, não nos deixar sozinhos. E ele nos ordena o que a gente tem que fazer nesse tempo. O que a gente está fazendo? O que a gente está cumprindo isso aqui? Né? Fala, Senhor, o que eu estou fazendo? Né? O que eu tenho que fazer, então? Guardar os mandamentos do Senhor. E o Pai nos dará o Consolador, que é o Espírito Santo. Nós cremos em Cristo Jesus, então nós já temos o Espírito Santo em nós. É isso que eu falei para vocês, quando vocês estão lá orando, vocês começam a orar de uma forma, mas quando vocês, no meio da oração, você sente a presença do Espírito Santo, se levanta diferente, porque o Consolador já está com você. É uma promessa de Jesus. O Consolador já está com você. E aqui, só para lembrar, né, que na tradição judaica, quando havia um noivado, né, não era, o casamento não acontecia ali quando eles iam morar juntos na mesma casa ou passavam lá as núpcias. O casamento, né, na lei judaica, acontecia já no noivado. Então vinha o noivo vinha, eles faziam a cerimônia ali e ali já considerava casado. Até Maria e José, né, já eram considerados casados, mas eles ainda não moravam junto e não tinham tido as núpcias, né? Daí o que acontece? Firmou o casamento, e na lei judaica, a noiva ainda fica na casa do pai, e o noivo vai preparar lugar. O noivo vai preparar lugar, por isso que tem lá, né, as 10 virgens, as 10 noivas, né, esperando o noivo, porque o noivo foi preparar um lugar. E a noiva não sabe quanto tempo ele vai voltar, quanto tempo ele vai demorar, para onde que eles vão, né? A noiva não sabe, a noiva só espera, digamos assim, com azeite para manter a lamparina acesa, né? Então, digamos assim, nós como noiva do Senhor, o que o Senhor pediu aqui para a gente guardar os mandamentos dele? Manter o azeite para ter o fogo da lamparina ali. Porque guardar os mandamentos do Senhor é estar ali na presença do Senhor, cumprir os mandamentos dele, cumprir aquilo que ele nos falou, estar ali, é isso que o Senhor fala, se nós amamos, a gente guarda os mandamentos. Se a noiva ama o noivo, ela vai manter ali guardada para ele. Mas não somente guardada, com a lamparina acesa ali, sem ter uma reserva do óleo, né, porque o óleo pode acabar, mas ela está ali prudente, está ali guardando os mandamentos, dia a dia, guardando os mandamentos, buscando o Senhor, enchendo a lamparina dela com o óleo, o azeite puro, né, com o óleo que aquece ali. E interessante, mas assim, só para trazer, para a gente concluir agora também, que na tradição judaica tinha essa, né, do noivo ir e depois voltar a buscar noivo, mas eles já eram considerados noivos, né? E vocês acreditam que lá, um pouquinho mais para frente agora, em 20, João 20, agora para a gente concluir, João 20, versículo 7. Ah, irmãs, esse aqui, quando eu li isso aqui, eu vou ler para vocês na minha outra versão aqui, a NVT, que ela fala um pouquinho. Quando o René estava estudando, um professor dele explicou esse 20, versículo 7, de uma forma diferente, e nós ficamos assim, nossa, como que faz sentido? Cada detalhe. Daí eu queria trazer para vocês. E 20, versículo 7, diz assim. Diz assim. E quando Jesus, né, ele foi morto, foi sepultado, aí depois os discípulos foram lá no túmulo, e quando Pedro entrou, né, de Simão Pedro, chegou, entrou, lá no 7 diz assim, e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Na versão Ara, ele não fala que está dobrado, só fala que está colocado à parte. Fala aqui, e o lenço que estiveram na cabeça de Jesus, o que não estava com os lençóis, mas deixado em lugar à parte. Então, nessa outra versão, acredito que em outras versões fala dobrado. E interessante que na tradição judaica, quando o Senhor, ele estava em uma mesa,
fazendo a refeição, e ele terminava de comer, ele se limpava e jogava o lenço. Jogava o lenço assim, de qualquer jeito, na mesa. Isso significava para os servos que ele já tinha terminado a refeição. Ele já tinha concluído. Que o servo podia tirar tudo ali, né? Mas quando o senhor, por algum motivo, né, o senhor da casa, ele precisou levantar da mesa, mas ele ia voltar, ele não tinha terminado, ele ia voltar. Alguém chamou, precisou fazer alguma coisa. Ó, eu vou ali rapidinho e já volto. O que que ele fazia? Ele pegava o lenço, ele dobrava e deixava a parte do lado. Isso dele dobrar o lenço, o criado já entendia que o senhor ia voltar. Então ele não podia tirar a mesa ainda. Ele tinha que esperar, porque o senhor ia voltar. Então, quando eles encontraram esse lenço dobrado à parte, era mais uma confirmação que Jesus ia voltar, que o Senhor ia voltar. Ele foi, mas ele ia voltar. Né? E estava conversando com o René agora há pouco sobre isso, né, para ele me explicar melhor sobre isso, e a gente estava entendendo, né, que Jesus, ele tomou o cálice que era nosso, né? Ele tomou o cálice da ira de Deus. Querendo ou não, ele fez uma refeição que era nossa. Ele tomou, ele tragou a refeição que era nossa. O cálice da ira. Como se ele estivesse ali alimentando, tomando aquela refeição que era nossa. Mas não termina por aí. Ele vai voltar. Então, isso tem que ser a nossa âncora, sabe? Que o Senhor vai voltar. Ele tomou aquilo que era nosso. Ele vai voltar e vai nos levar para esse lugar que ele está preparando para nós. É isso que eu queria trazer para vocês hoje aqui, né? Sobre tudo isso que nós falamos, sobre Ana, né? Que aprendemos com Ana, que é buscar o Senhor em primeiro lugar, entregar, orar mesmo ali, entregar tudo aos pés do Senhor e ser fortalecido pela presença, né? Paulo e Silas, não somente orar, mas adorar, né? Aprender a viver contente, ser fortalecido na presença do Senhor, que tudo nós podemos, porque nós temos um Consolador. E a nossa âncora principal, essa aqui de João, escreve isso, coloque em algum lugar aí, né, que o Pai tem um lugar para você e para mim. O Pai tem um lugar para você. E Jesus foi preparar esse lugar para nós. E ele não só foi preparar, como ele vai voltar para nos levar. Não somente para ficar nesse lugar, mas para habitar conosco, para que nós habitemos com ele. E nós o louvemos eternamente. Amém, irmãs? Forte, né? Então, essa tem que ser a nossa âncora. Não se esqueça disso. Não esqueça. Isso que tem que ser aquilo que te firma na presença do Senhor. Né? Que você é filha. Né? Que o Senhor e aquilo que... Né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E ele vai pedir ao Pai que mande um consolador. Outro consolador, que é o Espírito Santo. Então, entenda, se você é filha, se você ama Deus, né? Você tem o Espírito Santo que vai te consolar, é o Consolador, para você suportar esse período de espera, porque ele vai voltar. Amém? Vamos orar para a gente concluir? Só uma ressalva aí, nessa minha Bíblia aqui, a versão Filamentos, acho, fala que de João 14, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará, né? Aquele que nos encoraja, não é as nossas forças, é o Espírito Santo que nos encoraja a não desistir, a olhar para aquilo que traz esperança, né? É muito bom saber que Jesus, né, foi preparar lugar para cada um de nós. Amém. Né? Isso mesmo. Foi muito bom. E se a gente for pensar bem, é bom a gente saber, como que fala? Esqueci como que fala. O que é o Espírito Santo, né? O que mais ele é? Ele é o Consolador, o Encorajador, o Auxiliador. O que mais que a gente quer? Né?
Ele está conosco todos os momentos. Ele não nos deixará, né? Em nenhum momento. Então, atributos, né? Atributos do Espírito Santo. A gente estudar sobre isso. Que ele vai me auxiliar, ele que vai me encorajar, ele que vai me consolar, né? Para suportar a esse período. Tudo posso suportar. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu tudo posso suportar. Porque nós temos o Espírito Santo. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade, irmãs. Eu quero falar uma coisa. Quando você falou de Ana ali, né? Toda aquela situação que a Ana passou, da humilhação por não ser mãe, né? Naquela época era assim como se a pessoa tivesse algum problema, né? Para eles, né? Era uma coisa muito grave. E eu passei por isso, porque eu estava em tratamento, né? Eu não podia ter filhos. Então, muitas mulheres vinham para mim assim: ah, você não pensa em ter filhos? Você não quer? Mas, tipo assim, elas falavam umas coisas sem saber o que eu estava passando, sabe? Não chegavam comigo num cantinho e falavam: você está passando por alguma coisa, você precisa de uma oração, de uma ajuda, de um apoio. Não, elas já vinham com as pedras na mão, porque se elas tiveram, por que eu não tenho, né? E aquilo para mim me deixava muito frustrada e muita humilhação que eu recebi, assim, até numa roda uma vez dentro de uma igreja que foi comentado algo, e aí eu sem querer, sem ser mãe, né? Comentei alguma coisa, porque, né, de experiência que eu ajudava minhas irmãs a cuidar das minhas sobrinhas, né, e outras coisas, via como que a minha sogra tratava o meu marido e o meu cunhado, que tinha diferença, e eu resolvi abrir a boca. Para que eu fui fazer isso? Meu senhor, a mulher me deu um sabão, mas daí que ela me deixou no chinelo, porque eu não era mãe, que eu não sabia o que... Meu senhor! Aí que, daí foi aquilo, né? Então eu falo assim que as pessoas não sabem o que você passa e estão ali te humilhando. Então eu não faço isso com ninguém, porque eu me coloco no lugar da pessoa, né? O que eu não quero que faça para mim, eu não vou fazer para os outros, né? Isso é um ditado, mas é bem uma verdade, né? E é como a gente falou, né, que assim, era como se fosse inferiorizada. E querendo ou não, Isso. nós também sentimos isso, né? Eu tive dificuldade também quando a gente foi tentar, né? Foi 2 anos mais ou menos para engravidar. A gente já estava 10 anos casados, daí no 8º ano a gente, agora vamos tentar. Demorou, sabe? E eu chorava, porque as pessoas, eu sou muito manteiga derretida, né? As pessoas falavam alguma coisa, eu já chorava. Porque assim, é como se a nossa palavra, ou a nossa orientação, o conselho, não tivesse valor, né? Então, ela não pode falar porque não sabe como que é. Então, então a gente se sente assim, inferiorizado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo, tem que tomar muito Com cuidado certeza. e Aí orar até junto. Isso. daí a gente orava muito juntos, fizemos propósitos, daí uma vez conversamos com o nosso pastor, né, que na época era, e daí contamos toda a nossa situação para ele, pedimos apoio de Uhum. oração, né, e daí ele contou o testemunho dele, que a Uhum. gente nem sabia, né, que É, ele falou: eu nasci com um problema, ele falou, olha só, e Deus me deu meus olha só. 2 filhos. Aí eu olhei para o meu marido e falei assim: se ele conseguiu, nós vamos conseguir, É, né? e o interessante que hoje em dia, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o emocional atrapalha o corpo da mulher, né? Então a mulher já tá abalada, já tá ali com o emocional todo fraco, né? E dificulta mais ainda, porque no meu caso, né, o que me dificultava engravidar era o emocional. Eu tinha muito medo, sabe? Insegurança, e isso dificultava. E às vezes, assim, a pessoa já tá ali aflita, daí as pessoas não, né, não têm esse apoio, então o emocional muito abalado dificulta mais ainda. A Sim, ansiedade, então, tem que passar esse companheirismo, né? é, Para que realmente, assim, quando a gente passa por isso, a gente não consegue ver na hora, né? Fala assim, não, eu tenho que ancorar o meu coração em Cristo, tenho que estar em Cristo. A gente tenta, sabe? A gente tenta, mas é muito forte, sabe? É muito forte
esse sentimento. Então, é algo mesmo somente o Espírito Santo para trazer a calma, o consolo, porque a gente tenta de tudo quanto é forma, mas é uma obra do Espírito Santo mesmo, trabalhar essa confiança nele. Então, eu imagino a guerra que a Ana enfrentou, não foi fácil, né? Eu me coloco no lugar dela também, e parece sim que eu consigo imaginar cada vez que... É a passagem que eu amo, é da Ana. E já estudei várias vezes essa passagem dela, e já ouvi muitas pregações sobre isso, e cada vez que chega naquela parte que ela tá lá, que ele acha que ela tá embriagada, né? Que ela tá orando, tá chorando, tá... E que ela não se aguenta, ela chegou no limite dela, né? Isso. E parece que eu enxergo ela naquele degrauzinho, naquele lugar. Eu falo, meu Deus, parece que eu estou vendo ela com aquelas roupas simples, com aquela situação toda, né? Dá até uma agonia, assim, um jeito estranho, quando ele vem e fala com ela daquele jeito, né? Nossa, mas que homem malvado. Mas depois a gente pensa, né, que, assim, depois ele abençoou ela, né? Mas você vê que lá, né, ele, num papel, assim, de mediador, né? Ele que deveria estar ali intercedendo, apoiando, e mais do que nunca perceber a aflição dela. E ele foi o primeiro que julgou. Então, ele julgou, ele deixou ela meio de lado, ele deixou ela, ele frustrou ela, ele deixou ela, ele humilhou ela, ele rejeitou ela, né? Ele deixou ela para escanteio. E a outra ela ganhou com isso, né? Então, daí, nossa, gente, quando eu leio essa passagem, assim, hoje eu já não choro mais, porque Deus já me curou. Mas no início eu chorava muito, e hoje eu agradeço a Deus que eu tenho a minha filha, ela é uma bênção. Portanto, que eu falei para o meu marido que se fosse um menino, eu ia dar o nome de Samuel. Olha só. E é interessante, assim, que essa passagem de Ana também, ela nos ensina a não, assim, ancorar a nossa esperança, às vezes, nos líderes espirituais, né? No pastor, no conselheiro e tal, porque, às vezes, eles mesmos têm as dificuldades deles, e assim como Eli, às vezes eles não vão conseguir ver com profundidade o sofrimento, né? Sim, não é culpa deles também, né? Eles não têm tudo a resposta, né? A resposta vem lá do alto. Mas a Ana ficou firme ali, buscou o Senhor, e mesmo depois daquilo que ele falou para ela ainda foi humilde, né? Ela podia ter levantado lá com raiva, né? Falar, eu vou embora, eu tô aqui orando, tá falando que eu tô bêbada. Tá aqui me chamando de bêbada, de embriagada, onde já se viu isso, um homem cristão. Dentro aqui da igreja, digamos assim, né? Era ser fechado para a igreja, digamos assim, no tempo de hoje, né? Era sofrido. Então... Hoje já é sofrido, né? Imagina naquela época, então, né? Então, mas ela ainda permaneceu humilde. A humildade dela, né? Assim, de ainda falar, não, meu Senhor, eu estou muito aflita. A temente a Deus, né? Ela obedeceu, ela foi temente a Deus, ela foi humilde, ela foi... Eu acho assim que ela foi radiante em toda a situação dela. E outra, ela confiou. Verdade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Desculpa, acho que eu falei demais. Nada. Vamos orar, porque já está tarde. Aline. A Rita está aqui também. Ô, Rita. Boa noite, querida. A Rita ali de Itapeva. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode falar, tá? Tem um tempinho ainda. A gente vai orar. Oi, Rita. Tá desligado o áudio. Liga o áudio aí para nós. Aí. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Rita, prazer. Prazer. Muito bom ouvir vocês. Que bom que você conseguiu vir. Amanhã você assiste lá o início da gravação lá para você pegar a mensagem completa. E sempre que puder, participa com a gente. Pode entrar a hora que você conseguir para a gente orar juntas. Essa bênção. Sim, vou ouvir, sim. Pode deixar. Próximo agora eu já vou ouvir desde o início. Hoje é que eu não consegui, que a gente teve visita e não consegui. Fique em paz. Depois você assiste lá. Tá, joia. Vamos orar? Vamos orar? Você ora pra gente? Faz uma oração pra gente. Daí... Eu? Faz uma oração pra gente, uma oração. Sim. Para Deus abençoar, né? Nos fortalecer. Aquilo que o Senhor conduzir você. Tá? Alguém tem algum pedido em especial? Acho que... Não? Então pode orar. Depois eu oro também pra gente concluir. Bom, a gente já conclui. Senhor amado e Pai querido, obrigada, Senhor, por esse privilégio, Deus,
de poder estar participando aqui com as minhas irmãs, ó Pai. Sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, ó Pai, mais do que tudo que imaginamos, que pensamos, que a nossa mente consegue captar, ó Deus. Eu sei que essas palavras que foram ditas é porque o Senhor tem, em algum momento, na vida de alguém, a necessidade de estar ouvindo, de estar refletindo, ó Pai, sobre essas palavras, Deus. Como o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor alcançou cada uma de nós, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu quero pedir pelas minhas irmãs que estão aqui, que o Senhor venha de encontro, ó Pai, com a necessidade de cada uma, necessidades espirituais, necessidades físicas, emocionais, que o Senhor conhece cada uma delas, ó Pai. Esteja com cada uma, abençoando o seu lar, a sua família, abençoando de maneira especial a Érica, ó Pai, que trouxe essa palavra, que o Senhor seja bênção na vida de cada uma delas, ó Pai. Te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda fará na nossa vida, ó Pai. Muito obrigado por todas as misericórdias que o Senhor tem derramado sobre o nosso lar, sobre a nossa família, Jesus. É no nome do seu Filho, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Senhor, ainda em oração, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que é esperança para nós, Pai. Ó Pai, que a tua palavra seja essa âncora, ó Pai, que nos mantém firmados em ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa só. E a tua palavra diz que o Senhor é nosso Pai e que Jesus foi preparar um lugar para nós. E não somente isso, mas que nós habitaremos com Ele e Ele habitará conosco eternamente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, assim como foi falado aqui, a te buscar, Senhor, em primeira opção, em oração, Pai, em buscar em espírito e verdade, e a manter sempre vivo na mente, Senhor, a tua palavra, tua promessa, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor voltará para nos levar, para passar, Senhor, a eternidade contigo, Senhor. Ó Pai, nos ensina, Senhor, assim como Paulo aprendeu a viver contente em toda qualquer situação, e tudo ele suportou, porque o Senhor estava com ele. Nos ensina, Pai, a aprender também, a encontrar essa alegria que Paulo encontrou. Ó Pai, porque, Senhor, nós necessitamos, Pai, encontrar essa alegria verdadeira, necessitamos, Senhor, mortificar a nossa carne, Pai. Que seja menos nós, menos eu, para que o Senhor cresça, que nossa carne diminua. Ó Pai, que a nossa carne diminua, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por muitas vezes, Senhor, sermos orgulhosas. Ó, Senhor, perdoa-nos por muitas vezes murmurarmos, reclamarmos, Senhor, de coisas tão pequenas. Ó Pai, perdoa, Senhor, por muitas vezes ficarmos com preguiça, Senhor, de levantarmos para orar Tua palavra. Por muitas vezes, Senhor, procrastinarmos, Senhor. Nos perdoa, Pai. Ó, Senhor, nos ensina a remir o tempo, aproveitar o tão precioso tempo que o Senhor tem nos dado, Senhor, para estar contigo, Senhor, nos preparando. E assim como Jesus falou, se me amais, guardais os meus mandamentos, nos ensina a guardar os teus mandamentos, Senhor, para que possamos estar cheias, Senhor, do teu Espírito, cheias, Senhor, de óleo, para que quando o noivo voltar, nós possamos ser como aquelas virgens prudentes, ó Pai, aquelas noivas prudentes, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Pai, nós estamos aqui para aprender contigo, Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor. Ó Pai, santifica os nossos lábios, Pai, para que sejam lábios que louvam, assim como Paulo e Silas naquela prisão que louvavam o Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis. Ó Pai, que os nossos lábios possam te louvar em espírito e em verdade, Senhor. Que a nossa mente não esteja focada só aqui agora, nas circunstâncias terrenas, mas que o nosso coração esteja ancorado, Senhor, na tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, ó Pai, essas irmãs que estão aqui, Senhor, que estão aqui com sede e fome da tua palavra. Abençoa a Nilce, ó Pai, que tem, ó Pai, feito um trabalho, Senhor, com o marido dela, de visitação, de aconselhamento, discipulado. Senhor, continua abençoando essa família. Ó Pai, que a tua graça, Senhor, se estenda dia a dia na família deles, que eles possam, Senhor, brilhar cada vez mais, Senhor, a luz de Cristo Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, também a Cíntia, Pai, que tem sido fiel, Senhor, temente na tua palavra, Pai. Tudo o que o Senhor já permitiu que ela passasse, Senhor, e todas as promessas que o Senhor tem para a vida dela, tudo que o Senhor já protegeu, Senhor, tanto que ela já amadureceu em ti, Senhor.
Louvamos a Deus, Senhor, porque hoje ela permanece ainda, ó Pai, prostrada a Ti, Senhor, mas firme e fortalecida, Senhor. Que nada, Senhor, ó Pai, do que aconteceu foi em vão, mas que o Senhor provou o Teu grande amor mais uma vez, Senhor. Ó Pai, na vida dela, Senhor. Ó Pai, cuidando dela, Senhor, em cada detalhe. Continue cuidando dela, da filha dela, fortalecendo ela, Senhor. Ó Pai, respondendo às orações dela, Senhor. Assim como Ana clamava, Senhor, o Senhor respondeu a oração de Ana, o Senhor respondeu a oração da Cíntia quando ela clamava, que o Senhor continue respondendo, Senhor, a oração das tuas filhas. Abençoa também, Senhor, ó Pai, a Aline que está aqui, Senhor, continue abençoando a família dela, que o filho dela cresça em graça diante de Ti, Senhor. Que ele, ó Pai, cresça amando a Tua palavra, que ele veja na mãe dele, Senhor, uma mulher que ama a Tua palavra, uma mulher piedosa, Senhor, uma mulher que busca a Ti, Senhor. Abençoa a família dela, Pai, e que ela venha resplandecer a Tua luz no lar dela, Senhor. Nós não sabemos o que ela tem passado, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos quantas lágrimas ela tem derramado, como tem sido, ó Pai, a petição dela, Senhor, mas o Senhor sabe, e o Senhor tem recolhido tudo, Senhor, em Tuas mãos. Ó Pai, pedimos a Tua graça sobre a vida da Aline, sobre a vida da família dela. Também pela Rita, Senhor. Ó Senhor, obrigada, Pai, pela vida da Rita, Senhor, essa mulher operosa na tua, ó Pai, no Teu reino, Senhor. Essa mulher que é um exemplo, Senhor, para nós, ó Pai. Mesmo em meio às dificuldades, às adversidades, ela sempre tem uma palavra, Senhor, ó Pai, de conforto, uma palavra, Senhor, de ânimo, Pai. Ó Pai, continue fortalecendo, Senhor, para que ela continue, ó Pai, sendo exemplo para muitas outras mulheres, ó Pai. Ó Senhor, continue fortalecendo o físico dela, Pai. Cessando as dores, curando, Senhor, toda dor física, toda, ó Pai, tudo aquilo que tem impedido, Senhor, a Tua serva, Senhor, de sentir paz no corpo, Senhor. Pedimos que o Senhor estenda a Tua graça, Senhor, o Teu refrigério, o Teu óleo, o Teu bálsamo, Senhor, sobre o corpo físico dela, mas que muito mais que o físico, Senhor, que o Senhor venha com a Tua graça, Senhor, concedendo ela, Senhor. Ó Pai, mais amor, Senhor, e mais paz na Tua presença, Senhor. Ó Pai, ó Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos levantado nesse tempo para aprendermos de Ti, estarmos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Obrigada, Pai. Sabemos que nós não estamos sozinhas, que o Senhor tem nos enviado, Pai, a Tua palavra, que temos o Teu Santo Espírito aqui conosco, Pai, que nunca nos abandona, mas que sempre está conosco, nos encorajando, nos aconselhando, nos auxiliando e também nos fortalecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Santo Espírito, por estar conosco. Obrigada, Pai, por preparar uma morada para nós. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por este momento aqui. Concede a nós, a cada um, uma noite de descanso, refrigério na Tua presença, Pai. E nos prepara, Senhor, para continuar essa caminhada contigo, em espírito e em verdade, em louvor e adoração, como estilo de vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, glória a irmãs. Deus. Deus Amém. abençoe você também, Érica. Tua família, teus projetos, teus sonhos, teu filho, teu Amém. trabalho. Que Deus continue te usando para nos ajudar, né? As tuas orações, os teus louvores, as devocionais, muitas vezes os livros. E nesse momento aqui, né? Quantas respostas eu já obtive através desse grupo, através de, né? Deus é muito bom. Que Deus abençoe você grandemente, tua família, teu casamento. E que entre com propósito, com os desejos do coração de vocês, que é só Ele que pode dar, né? Né? Mas Ele conhece. Amém. Obrigada, irmãs. Obrigada mesmo pelo carinho, viu? Eu que agradeço.